Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Ideias e Negócios. Estamos gravando o programa aqui no UTED Lounge, que a gente agradece, é um grande parceiro aqui do programa. Um agradecimento especial também ao Zezé Guerreiro Cenografia, pessoal da Arte Luz Eventos e também aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. Um assunto de hoje aqui no programa são as empresas familiares. Com certeza você deve conhecer uma empresa ou no seu bairro ou na sua cidade que tem uma característica familiar, até porque elas são maioria. Pesquisas indicam que de cada 10 empresas no Brasil, 9 têm a composição e a estrutura familiar. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Quais os desafios? Assunto que a gente vai conversar hoje com o Gabriel Haddad, que é advogado e também consultor empresarial. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ginês. Obrigado pelo convite. Para que a gente entenda um pouquinho, como que a gente define uma empresa familiar? Ginês, eu gosto de simplificar o conceito de empresa familiar e identificar uma empresa familiar como aquela família empresária. Ou seja, a família tem um negócio, explora um negócio com finalidade lucrativa para a própria manutenção. Explora? Se explora, é uma família empresária. Se é uma família empresária, nós temos aí uma empresa familiar. Seja essa empresa formalizada ou seja essa empresa ainda não formalizada. Mas já há, se há exploração de atividade empresarial, atividade econômica por uma família, nós temos aí uma empresa familiar, uma família empresária. Eu até fiz uma pergunta no começo. Ter uma empresa familiar, com conceitos familiares, em que a família está à frente dos negócios, isso é positivo ou pode ser negativo também? Apesar de a grande maioria no Brasil ser assim. Ginês, por mais do que isso, como você bem disse, é uma tendência nacional. No Brasil, 90% das empresas, dados levantados pelo Sebrae, salvo o melhor juízo, são familiares. Então, só que essa realidade ela pode se adequar, ela pode ser uma realidade positiva ou uma realidade negativa. Porque a empresa familiar, justamente por envolver laços afetivos, laços emocionais que ultrapassam o lado meramente negocial, o lado meramente empresarial, traz contornos mais delicados para a administração da empresa familiar. Então, uma empresa familiar organizada e bem gerida é um ponto muito positivo, porque envolve desde a paixão do fundador até o engajamento de todos os familiares que viram aquela empresa nascer. Ao passo de que uma empresa familiar desorganizada e desestabilizada é uma bomba relógio, é um prazo bastante determinado próximo do fim. É ruim. Agora, quando eu falo empresa familiar, às vezes é o marido ou a mulher e os filhos que estão cuidando. Vamos pegar um exemplo, um restaurante, ou algum outro negócio que a família toma conta. Mas também tem outros conceitos, por exemplo, tem famílias que tem ali o primo, o cunhado, a tia, que englobam tudo isso junto. Parece ser mais tranquilo porque são membros da família, mas também tem que ter cuidado para que haja ali uma gestão, um controle, para que o negócio não descambe também, né? Isso, exatamente. É essa separação dos assuntos empresariais e dos assuntos familiares. Isso tem que ser tratado de forma diferente e de modos diferentes nas empresas familiares que estão se organizando ou que já estão organizadas. Para que justamente os conflitos existentes na área da família não causem prejuízos no andamento do dia a dia da empresa, que é de onde aquela família tira o sustento. Agora, pela sua experiência, você como consultor empresarial, possivelmente já deve ter visto e vivenciado várias situações. O que mais você encontra por aí em que a empresa poderia estar num rumo bem bacana, mas não está por conta desse conflito ou de uma falta de organização da própria família? Ginês, isso é muito comum, é muito comum. Na verdade, na grande maioria das empresas em que se trabalha o planejamento, a organização, a governança corporativa, familiar, você encontra problemas muito parecidos. Que é briga entre irmãos, seja por identificação de que um tem mais privilégios do que o outro pelo fundador, muitas vezes pelo pai, de que um alcança uma posição privilegiada na empresa mais fácil do que o outro, de que um que pese seja mais capacitado exerce uma atividade menos remunerada dentro da empresa.
até conflitos mais comezinhos mesmo, como a utilização de veículos familiares, quem que pode utilizar, em quais circunstâncias. Até já nós tivemos problemas até a classe em que os familiares viajam em viagens nacionais e internacionais, seja em viagens a trabalho ou em viagens a lazer. Então, às vezes, você percebe que há uma mistura entre a questão familiar e a questão empresarial, não consegue separar. Consegue, mas para que se separe tem que ter o exercício de separação. Isso não acontece de dentro para fora. Isso vai precisar de um esforço, vai precisar de uma dedicação para que isso daí realmente aconteça e se consiga fazer. E muito possivelmente a participação de pessoas externas, imparciais, no âmbito familiar é muito importante para que isso aconteça realmente de uma forma efetiva. Porque se você coloca familiares para discutir negócios da família e como esses negócios ou essas divergências irão se resolver, muito provavelmente esse instrumento de resolução de dissídios, de problemas, ele vai carregar as paixões que eles tiveram, as paixões que geraram aqueles problemas. Quando você geralmente é chamado talvez para mediar um conflito, para dar alguma orientação, alguma consultoria, quais são as principais demandas que aparecem? As principais demandas, Ginês, são sempre nesse caminho, no caminho de evitar conflitos e fazer com que conflitos nascidos no âmbito familiar não ultrapassem aquele âmbito familiar e gerem prejuízo dentro da empresa. E para isso pode envolver diversas ferramentas, a criação de diversas ferramentas, de diversos métodos para que esses problemas se resolvam, a otimização de tomada de decisões, estabelecimento de quórums para tomada de decisões mais estratégicas ou menos estratégicas, o tratamento de questões, na verdade, separando, o tratamento das questões familiares das questões empresariais. Esse é o grande desafio. E quando uma pessoa de fora, no caso você, que é consultor, eles conseguem, geralmente, parar para ouvir, parar para avaliar e falar, olha, a gente está errando de fato nisso? Há essa percepção quando alguém de fora entra no processo? É um caminho tortuoso e difícil. É um caminho tortuoso e bastante difícil. Num primeiro momento, há sempre a resistência de quem não chamou esse consultor ou essa pessoa externa. Porque você é sempre convidado por um membro. Na grande maioria das vezes não há um consenso no teu convite. E até que se entenda, ou que se apresente a situação em que essa empresa está, a situação em que ela vai, o problema que ela vai enfrentar se não se organizar e as possibilidades de que ela não enfrente e o que precisa ser feito para isso, existe sim alguma resistência, por vezes no nosso mercado aqui principalmente, do fundador, do patriarca, que é o mais velho, que tem um modelo de gestão na cabeça mais antigo. Os mais novos chegam já com esse gás e com essa mentalidade de modernizar e profissionalizar a gestão. Isso, segura um pouquinho esse assunto, que é interessante, o conflito de gerações, sim. A transição e a profissionalização. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, sobre as empresas familiares, porque agora a gente vai fazer uma conexão direta com Chicago, nos Estados Unidos. Minha amiga Amani Jaber está lá e tem uma participação especial para a gente hoje. É com você, Amani. Olá, Ginês. Olá, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre a Black Friday, que é um feriado que aqui nos Estados Unidos está absolutamente implementado e ocorre logo após o Dia de Ação de Graças, que aí no Brasil a gente não tem o costume de celebrar muito, mas aqui nos Estados Unidos é um feriado importantíssimo. A Black Friday é uma data em que os consumidores americanos sabem que têm as chances de poder conseguir fazer excelentes negócios. Os produtos chegam a ter de 70% a 80% de desconto do preço balcão. No Brasil, a Black Friday ainda está ganhando linha, está começando a ser implementada com mais força, mas ainda existe uma grande reclamação dos consumidores brasileiros de que algumas lojas elevam o preço dos produtos para depois começarem a dizer que estão aplicando descontos sobre aquela diferença do valor que foi elevado antecipadamente. Na Black Friday, o negócio só funciona porque a mais importante de todas as dicas é que a margem de lucros nesta oferta sazonal precisa ser reduzida. Não tem outro jeito, não tem truque, esta é a dica mais importante. Mas aí vão outras dicas para você fazer da sua Black Friday no seu comércio um excelente negócio e uma forma de começar a atrair ainda mais os consumidores. Comunique-se com o seu consumidor. Se o consumidor já autorizou o contato por e-mail, anuncie com antecedência as ofertas. Utilize do seu marketing para também, com antecedência, informar os descontos na Black Friday.
Deixe claro a diferença de preço. Mostre desde já quanto é o atual preço e qual o valor no período da Black Friday. Comece a praticar descontos desde quinta-feira, assim o consumidor já percebe que a loja está no clima de um período de descontos. Estenda a oferta. A Black Friday oficialmente é na sexta-feira, mas na sexta-feira mesmo, após o horário comercial e durante todo o período em que você decidiu estender a oferta, comunique o consumidor de que o preço promocional ainda está valendo. Fique atento, não tente empurrar produtos com defeitos, com data de expiração vencida, e lembre-se dos cupons. Se você acha que você não consegue manter a margem de lucro tão reduzida, não utilize os cupons neste período. E lembre-se, mantenha a relação de respeito com o consumidor cumprindo as suas promessas. A gente fala muito disso aqui no Conexão Business, porque a Black Friday, por exemplo, é uma oferta sazonal que acontece principalmente para fortalecer a relação entre o consumidor e a marca, para fortalecer principalmente a relação de lealdade, fazer com que o consumidor passe a comprar sempre dessa marca, voltar a procurar esta marca antes de tentar procurar o mesmo produto em outras lojas. Então ninguém vai querer ter uma relação de lealdade se a loja não respeita o próprio consumidor. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Esse foi o quadro Conexão Business, que volta na semana que vem. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, mais assuntos aqui sobre empresas familiares. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido, onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. O Ideias e Negócios está de volta e vamos começar esse bloco com aquela participação esperta do Thiago Paes no quadro Papo de Líder. Líder, hoje eu vim aqui dar 4 dicas que podem potencializar a sua liderança. Primeira dica é aprender a dizer não. Quando eu falo aprender a dizer não, o que eu estou querendo dizer é de fato você saber quais são os processos que fazem parte da função de cada membro da sua equipe e quais são os processos que não fazem parte da função de cada membro da sua equipe. Por que tem esse entendimento? Você tem esse mapa? Porque quando você tem esse mapa das funções e processos de cada funcionário, você sabe quais são os processos que ele não deve se envolver, quais são os processos que ele não deve participar. E isso vai fazer com que ele tenha mais foco, fazer com que ele seja mais produtivo. O outro ponto é trazer as metas para mais próximo. Trazer as metas para mais próximo é subdividir essas metas. Quando o diretor da empresa te passa uma meta e essa meta, você olha ela de forma macro, talvez ela possa ser uma meta que fique muito pesada para a equipe. Então, para que essa meta ela seja mais suave, você subdivide essa meta em semanas e posteriormente você divide essas metas em dias. O terceiro ponto é você fazer o acompanhamento diário dessas metas, entender a evolução de cada membro dessa equipe, você entender quais são as dificuldades que cada membro da equipe, cada colaborador está tendo no alcance desses resultados.
E isso deve ser diariamente. E o último ponto seria desenhar os processos de forma clara e objetiva, para que cada membro ou cada colaborador possa entender como funciona cada processo dentro da empresa e como funciona, quais vão ser os processos que ele vai ter que seguir para alcançar os resultados, para alcançar as metas que a empresa está desejando alcançar. Aqui é Thiago Paes e esse é o Papo de Líder. Esse foi o quadro Papo de Líder. A gente retoma agora nosso bate-papo com Gabriel Haddad, advogado e consultor empresarial. O assunto hoje é empresas familiares. Gabriel, vamos imaginar aqui uma situação, né? Um pai começou um negócio, possivelmente aí nos anos 70, anos 80. Naturalmente, alguns dos filhos, ou todos eles, começam naturalmente e também participando desse processo. Há muito conflito de geração em relação à visão da empresa, os caminhos que essa empresa deve seguir? Há muitos conflitos, Ginês. Isso é bastante comum. Isso é um exemplo interessante. Você pega uma empresa fundada nos anos 60, anos 70. A gente pega um aspecto da economia só, isola ele e trabalha em cima dele para identificar. Receita Federal. Uma empresa que começou nos anos 70, para ela sobreviver nos anos 60, para ela sobreviver de 60 para 70, de 70 para 80, a vigilância em cima dessa empresa da Receita Federal, isolando esse aspecto, sem prejuízo de outros, era muito menor, era muito mais fácil se trabalhar se recolhendo menos impostos. Isso é uma realidade nacional. Não havia todo esse controle, tecnológico que existe hoje. Tecnológico. Hoje, com as novas realidades, as normas internacionais de contabilidade, SPED financeiro, SPED fiscal, a gente comenta e gosta até de brincar, mas é uma brincadeira não é nenhum fundo de verdade, é praticamente uma verdade disfarçada de brincadeira. É que daqui a alguns anos o seu imposto de renda vai chegar na tua casa sem você declarar. De tamanha vigilância. Cruzamento de dados. Cruzamento de dados. Então hoje, anos do ano 2018, é muito mais difícil você estruturar uma empresa para que essa empresa dê lucros e realmente se mantenha no mercado por décadas do que era nos anos 60, nos anos 70. Então, a empresa que nasceu ali e o fundador está à frente ainda hoje, o que é muito comum, ele traz uma bagagem, isso não é... experiência. Uma bagagem que se moldou, uma experiência que aconteceu e se formou em época muito diferente da nossa. Hoje, além disso, aí trazendo novas variáveis, nós temos a globalização, nós temos a velocidade com que o mercado evolui, nós temos as empresas de fora. Hoje você compra coisas nos Estados Unidos, na China, com a mesma facilidade que você compra coisas em Campo Grande, em outras cidades do estado, em outros estados. Então hoje é muito mais difícil, ou se não for muito mais difícil, é diferente. Pode não ter sido mais difícil. É mais desafiador. É mais desafiador, pelo menos para a nossa geração. Porque às vezes, antigamente, o concorrente tinha que estar do lado, ou perto. Hoje o concorrente pode estar em outro país que te afeta. Te afeta diretamente. E a gente tem, então, fundadores empresariais, os patriarcas dessas famílias ou dessas empresas familiares, com esse modelo de gestão que fez, e muito justamente os fez chegar até aqui, tendo um grave conflito com a nova geração que está chegando, com esse pessoal que já teve uma formação acadêmica diferente, por muitas vezes estudou em escolas no exterior, tem novos conceitos, está mais ligado e mais antenado às novidades ou às circunstâncias atuais de mercado. E a hora que você coloca uma gestão de frente com outra, uma gestão que se formou nos anos 60, 70, 80, com uma que se moldou dos anos 2000 para frente, o conflito é inevitável, mas não necessariamente é ruim. Isso pode trazer coisas muito boas para a sobrevivência e até para o crescimento empresarial, mas o conflito há na grande maioria das vezes. Gabriel, mas e quando a empresa, diante desse conflito, tem que pensar no processo da profissionalização? Olha, está na hora de a gente rever esse conceito, está na hora de a gente planejar o nosso futuro, os próximos 5, próximos 10 anos, trazer alguém de fora para cuidar do negócio. Quando que a empresa percebe esse time do negócio? Ginês, nem sempre a empresa percebe a tempo de que se faça alguma coisa realmente efetiva. O interessante realmente é que se pense a gestão já no início da formação da sociedade. É muito mais fácil você trabalhar de forma profissionalizada ou crescer de forma profissionalizada do que profissionalizar algo que já cresceu de forma desorganizada. É sempre importante o empresário pensar, desde o começo, em profissionalizar o seu negócio, seja na prestação dos serviços e principalmente na gestão, que é o tema do que a gente está debatendo.
Se a empresa hoje já existe e ainda não há uma profissionalização dessa gestão, já é hora de pensar. Então, o momento de pensar é o momento em que você identifica que você não tem uma gestão profissionalizada. Não preciso ficar esperando alguma coisa acontecer para eu partir para esse processo. Agora, como que vamos imaginar pai, filho, genro, nora, e de repente vou trazer alguém de fora, eu preciso trazer uma gestão profissional para o negócio? Nem sempre é assim. Nem sempre. Isso é muito interessante, esse ponto que você tocou, porque esse pensamento, que é muito comum, ele já é excludente de empresas pequenas, o que não precisa ser. Para você ter uma empresa organizada, uma empresa profissionalizada, ela pode ser desde uma microempresa até uma sociedade anônima de capital aberto na bolsa. Você não precisa, o tamanho da empresa não é condição de você se organizar ou não. E esse é outro ponto muito interessante que você tocou no assunto. Falar em profissionalização quer dizer necessariamente trazer alguém do mercado, de fora da família? Pô, mas eu não gostaria. Muito empresário pensa isso. Se sente invadido. Se sente invadido. Eu não gostaria de trazer, então não vou profissionalizar. Não, também não tem nada a ver. Profissionalizar a gestão de uma empresa, familiar ou não familiar, é justamente criar instrumentos para a sua otimização, para a otimização da gestão, da atividade de administração dessa empresa e, consequentemente, da atividade fim que ela explora. Eu dei um exemplo agora há pouco, num restaurante familiar. Vamos imaginar que esse restaurante está aí há 20 anos no mercado, a família toma conta por si só, né? Está saudável a empresa, mas você disse da importância de trazer novos elementos para que a empresa tenha uma vida longa. Qual que é o primeiro passo que essa família, que esses empresários têm que fazer para falar, olha, por onde começo? Esse exemplo da família, do restaurante em que a família inteira está envolvida, é um dos exemplos, não necessariamente é o mais comum, porque a gente tem muitos outros exemplos de que há somente o fundador que trabalha e os herdeiros foram trabalhar todos em outras atividades. Acontece muito isso. E isso também voltando à nossa outra pergunta, a pergunta anterior, às vezes é nesse momento em que se pensa realmente em trazer um profissional de fora. Quando você não tem sucessores para continuar tocando aquela empresa. Ou se você tem sucessores e os sucessores não estão aptos. E onde que eu busco? Por onde começo? Eu preciso de orientação, eu preciso de um olhar mais atencioso para o meu negócio. O primeiro ponto é isso, é olhar realmente ao seu redor. Se você é o fundador da empresa, olhe ao seu redor. Se você é um herdeiro ou é um sucessor dessa empresa futuramente, olhe ao seu redor. Nós estamos constituídos de quem? Nós temos só o fundador, nós temos outros membros da família que são afins a essa atividade, estão envolvidos nessa atividade. Feito essa identificação, o meu conselho é justamente procurar uma ajuda especializada. E não necessariamente essa ajuda vem só do advogado, não necessariamente ela vem só do economista, ou não só do consultor. Eu gosto disso por ser um tema muito atraente justamente por ele ser multidisciplinar. Às vezes o problema da família não está na organização de instrumentos para tomada de decisões, mas está na necessidade de resfriamento do calor das brigas familiares. Então, nessas oportunidades, um psicólogo ou um coaching capacitado para lidar com questões... Às vezes o problema é muito mais simples. Familiares, vai ser muito mais eficaz do que a contratação de um advogado, ou do que a contratação de um consultor, de um economista. Então, o primeiro passo realmente é parar um pouco, parar e analisar em que contexto que essa empresa familiar está inserida. Para aí sim você começar a perceber onde é que você vai buscar ajuda, onde é que você vai buscar aconselhamento, consultoria. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de transição e os dilemas disso tudo. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco aqui no Ideias e Negócios. Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera,
a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido, onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. O Ideias e Negócios está de volta, estamos gravando o programa aqui no UTED Lounge, que fica na Ricardo Brandão. Também temos outros parceiros, Zezé Guerreiro Cenografia, Arte Luz Eventos e os profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. O assunto hoje, empresas familiares. Já falamos de profissionalização, falamos de conceito e um dos grandes dilemas, que é a transição. Como passar de geração para geração para que essa empresa continue firme, forte e atendendo às demandas do mercado. Uma transição de pai para filho, às vezes acontece naturalmente, mas nem sempre é de forma tão amigável e saudável assim, né? Exatamente, Inês. Aproveitando aquele dado que você trouxe no começo, do 90% das empresas, esse dado ele tem uma continuação. Essa pesquisa foi feito um filtro evolutivo. E a gente tem de que 90% das empresas são familiares. Desses 90%, apenas 30% das empresas chegam na segunda geração. E isso vai piorando. Desses 30%, apenas 15% passam da segunda e menos de 10% se perpetuam além da terceira geração. Então, a maioria das empresas não passa da segunda para a terceira geração. A maioria não passa da primeira para a segunda. Chega a ser triste isso, né? Triste. Porque às vezes a empresa tem sucesso, tem demanda e por conta de uma transição acaba não tendo continuidade. Não continuando. E por que isso acontece? Isso acontece muitas das vezes justamente no momento de transição. No momento em que, por exemplo, o fundador da empresa não tem um sucessor, ou tem um sucessor, mas esse sucessor não é habilitado para assumir a administração daquela empresa. Não há uma renovação, outras vezes, não há uma renovação da gestão, fica muito engessado a ideia do fundador, quando vem a nova geração não sabe lidar com aquele modelo de negócio e acaba não prosperando. Então, mais uma vez, tem N fatores que podem causar o fim da empresa antes do tempo, o fim precoce dessa empresa. E esse dado é alarmante, é estatístico e é bastante alarmante. Você pensar, um universo, apenas 30% das empresas passam da primeira para a segunda geração, é muito pouco. Exatamente. Muito pouco. É uma história que acaba sendo trancada ali, não deixa ela continuar. Exatamente. Agora, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa, meus filhos não querem saber do meu negócio. Seria o momento de eu terceirizar a gestão, colocar na mão de um profissional? E isso tem a ver também com o porte da empresa, se ele tem estrutura para isso. Isso. Essa questão da terceirização da gestão, ela está intimamente ligada ao porte. Uma empresa muito pequena não haveria por que terceirizar, ou muitas vezes não haveria condições de contratar uma empresa específica para isso. E dentro desse mundo está a beleza do planejamento, a beleza e a necessidade do planejamento sucessório. E é justamente isso causa muitas vezes um impacto no empresário, que mas a gente está falando de planejamento sucessório, você está pensando no meu fim? Não, estou pensando na sua continuidade. Pensar em planejamento, se planejar, é justamente pensar na continuação. Então, se você tem, esse é um caso, esse é mais uma nuance diferente de todas as outras. Eu exploro uma atividade econômica, tenho herdeiros, mas não tenho sucessores. Gabriel, com base nisso que você disse, é fundamental, então, e estratégico fazer um bom planejamento, não só de curto prazo, médio prazo e longo prazo. É possível acertar, ou pelo menos ter uma direção, um norte, para uma empresa nos próximos 5, 10, 20 anos? Fica mais fácil seguindo esse planejamento e adotando o que foi previsto, o que foi planejado? Sim, Ginês. Essa é a verdade mais absoluta
quando o assunto é organização de empresa familiar. Parece um exercício de futurologia, mas é fundamental. É fundamental. Você tem que planejar no presente pensando no que você vai fazer no próximo ano, nos próximos 2, nos próximos 3, 5 anos, que seja. Isso, como a gente disse, é uma questão que precisa ser superada. A empresa que quer crescer ou que quer se perpetuar no tempo, ela precisa passar por um momento de organização. Isso vem a calhar com uma outra mística que existe, que é apenas empresas grandes precisam de planejamento. Não. É melhor que se faça enquanto você ainda é pequeno do que se faça quando você já é grande. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Então, se eu tenho uma empresa, estou começando uma empresa, estou querendo empreender, estou começando a empreender, agora é a hora. É a melhor hora. É você organizar o teu crescimento. É você organizar, trazer instrumentos de gestão, de deliberação, de votação de assuntos, até organizações de patrimônio, destinação desse patrimônio, quem que pode entrar na empresa na ausência de um sócio, quem não pode, familiares podem entrar, não podem entrar. Existe algum regime de casamento para os herdeiros que eles precisam adotar para que o patrimônio da família seja mantido dentro da família? Todas essas questões, quanto antes pensadas, melhor. Mesmo que ao longo do tempo eu vou adequando a minha realidade, a minha necessidade, mas que eu tenha um parâmetro para seguir. Exatamente, precisa ter. Você precisa ter um parâmetro para o próximo ano. Se no próximo ano houve alguma adequação, houve alguma novidade que precise de uma readequação de normas, essas normas são readequáveis. Esse é o grande... É um exercício. É o grande exercício. É você manter atual aquela organização que você fez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. É manter o exercício de renovar e trazer sempre novas ideias, novas ferramentas, novos instrumentos para otimizar os resultados da empresa familiar e, consequentemente, da empresa. Gabriel, falando em empresa, nós temos um quadro aqui no programa que chama Vitrine. A gente sempre destaca uma empresa, como ela surgiu, o que ela vê no mercado, enfim, alguns destaques nesse sentido. Vamos acompanhar o quadro Vitrine. Olá, hoje eu estou aqui com um cara muito especial, veio do interior de São Paulo, onde vendia jornal, a família vendia jornal para se sustentar. Veio para Campo Grande e teve uma ideia maravilhosa, desde muito pequeno, empreendedor. Adriano Bravo, tudo bem? Tudo jóia, Cláudio. Adriano, eu estou numa das maiores barbearias do Brasil, é isso? Isso mesmo. Da onde veio a Vintage, Adriano? A Vintage, na verdade, veio de um surgimento através de um sonho, mas não um sonho, na verdade, aquele sonho de almejar, e sim um sonho de um sonho de uma realização pessoal. E de um sonho dormindo. Ele foi criado e... Sonho, literalmente sonho. Foi um sonho que eu tive, de um nome, de uma imagem, que eu sempre falo nas minhas reuniões que foi um sonho tão forte, tão intenso, que a alma da Vintage hoje é Deus. Que legal, cara. Muito forte, né? Então tá bem representado a Vintage, né? Muito bem. Quando você criou, e eu já te conheço, você é um cara agressivo, é um cara investidor, empreendedor. Você criou para ser mais uma, é isso? Mais uma barbearia em Campo Grande, na época onde bombou de barbearia? Não mais uma, mas sim fazer diferença. O povo de Campo Grande é muito carente, precisava de um carinho especial. Foi isso que aconteceu comigo. Fui vendo, entrei em algumas barbearias, não gostei do atendimento, não desfazendo de forma alguma, nunca isso. Todo mundo tem seu espaço, mas vi que Campo Grande realmente precisava de um carinho especial. E foi isso que eu passo para os meus colaboradores, para os meus barbeiros, para a minha recepção, que a gente tem um alvo, o alvo é nosso cliente, e que ele seja tratado com todo amor e carinho e respeito do mundo. E hoje, terça-feira, na hora que a gente chegou para gravar, cheio de gente, bombando. Quantos colaboradores você tem hoje? Quantos barbeiros você tem hoje trabalhando aqui? Hoje eu conto com 21 colaboradores, 21 barbeiros. 21 barbeiros dentro de uma barbearia em Campo Grande, trabalhando. A pergunta que eu te faço agora é o seguinte: passou um pouquinho de barbearia, né? Estúdio de tatuagem, roupa e, que me impressionou demais, os produtos. O cara tem produto da marca dele, exclusividade. E até aqui eu achei meio shampoo, barba, cabelo e bigode. É isso mesmo, cara? Isso. Isso foi criado por uma falta, tipo, de uma essência em si, de um cheiro. De uma fragrância única. Tipo, você lava o cabelo, a barba e o bigode e fica um cheiro único. E é bem homem isso, né, cara? Porque a gente é diferente de mulher, que passa um creme, depois passa outro. Depois... Então se eu tenho tudo num só, tá ótimo. Tá pronto. E eu compro aqui. Agrada.
Acabei de olhar aqui também as pastinhas, né? A pomada. São as pomadas, são 3 níveis de pomada. 3 níveis? 3 níveis de pomada, black, a mate e modeladora. E a gente tem também o shave gel para fazer a barba, que hoje não usa mais espuma, por conta de ver a parte de alinhamento de barba, e a gente conta com pós-barba. Aí o Adriano, com tudo isso, ainda me inventa de empreender um pouco mais. Ele foi buscar em outra capital para abrir uma filial, e aí veio uma ideia da barbearia no container, que é a Vintage Express. Mano, fala um pouco disso. Surgiu a ideia de não mais depender de ponto. A Vintage Express hoje é o maior empreendimento de viabilidade e de sucesso garantido em todo o Brasil. Você pode estar em qualquer lugar com ela. Você pode estar em Caçador, no Rio de Janeiro, Florianópolis, praças, shoppings, avenidas, postos de gasolina, qualquer tipo de localização. Não deu certo ponto, muda de lugar. E o teu sonho vai realizar sonho de outras pessoas que queiram empreender, porque já tem uma marca muito forte a nível Brasil e vai poder ter esse espaço dele, é isso? Isso mesmo. Vai ter o espaço dele, vai ser um empreendedor, como o próprio barbeiro também pode trabalhar dentro, né? São 3 colaboradores, tem toda a parte, toda a logística por trás disso, que é a nossa criação. Eu tenho uma formação atrás disso, toda uma preparação para criar e ficar uma coisa única e padronizada. Eu quero saber um pouco mais, eu quero investir nisso, procuro quem, aonde? Se procurar, eu mesmo quero dar todas as dicas, todas as informações sobre a Vintage Express, pelo telefone que está aqui embaixo, colocar no vídeo, tem meu nome, meu telefone, e deixo à disposição para falar tudo sobre ela. E onde que eu te encontro, cara? Onde que eu quero cortar meu cabelo aqui? Quais são os endereços hoje? A Express já está em Campo Grande? A Express já está em Campo Grande em 3 lugares. Tremembiru Sul, Posto Tereré, frente ao shopping. E estamos também na frente do Hospital da Unimed, na Mato Grosso, no posto Carandá, Mato Grosso, posto na Mato Grosso, lá em cima, bacana. Sim. E aqui, Ceará Ceará ao lado da Unidep, número 101. Meu nome é Cláudio. O meu é Adriano Bravo. E esse é o quadro Vitrine. Esse foi o quadro Vitrine, que volta na próxima semana. Eu quero agradecer aqui o Gabriel Haddad, que falou pra gente hoje sobre um assunto importante que muitas vezes passa despercebido nas empresas, que é a gestão familiar, a profissionalização, a transição. Gabriel, muito obrigado, Ginês, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de tratar um tema tão interessante. E o recado que fica realmente é esse. Quer crescer, quer se perpetuar no mercado, se organize para isso. É indispensável. Se planeje. Fica a dica então. Muito obrigado. Que agradeço, Ginês. Obrigado. Para você também, muito obrigado. Quer mandar um e-mail para a gente? ideiasenegóciosms@gmail.com. Acabou o programa. A gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau.